Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Em negociações com o Flamengo, Léo Ortiz não participa de jogo-treino do Red Bull Bragantino. Missão Europa, dirigentes do Flamengo terão reuniões pontuais por reforços. Klopp já liberou contratação para parar o Brasil. Flamengo decide assinar com o craque do Liverpool da Inglaterra. 53 milhões de reais, não vai mais jogar no Bahia e decidiu que vai jogar no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Manchete: em relação ao Carioca, Flamengo toma atitude e surpreende a torcida. Ainda nesse mês de janeiro, o Flamengo conta com 2 amistosos lá nos Estados Unidos, diante do Philadelphia Union e também contra o Orlando City. Enquanto isso, o time possui as rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Com 2 compromissos em janeiro, incluindo 2 partidas no mesmo dia, o Flamengo decidiu o planejamento em relação ao Cariocão, fato que deixa a torcida com curiosidade para assistir. Os jogos diante de Nova Iguaçu e Portuguesa do Rio de Janeiro serão realizados no Nordeste. De acordo com a coluna do Fla, o Flamengo viaja para João Pessoa no dia 20 de janeiro, realiza a partida com Nova Iguaçu e retorna imediatamente ao Rio de Janeiro. Em contrapartida, para o jogo diante da Portuguesa do Rio, no dia 27 de janeiro, a equipe carioca chega em Natal um dia antes do jogo. Assim, também volta para o Rio de Janeiro logo em seguida. Nas primeiras rodadas do Cariocão, o Mário Jorge vai comandar o time, com um elenco totalmente alternativo. A maioria do elenco, incluindo o Tite, viajará para os Estados Unidos. Assim, o treinador deve fazer os testes finais no estadual. Jovens do Sub-20 terão as oportunidades merecidas. Essa ação já é comum e conhecida pelos torcedores do Flamengo. Na temporada passada, não só o Mengão, mas os outros 4 grandes do Rio de Janeiro fizeram testes nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. Antes das partidas realizadas no Nordeste, o Flamengo vai ter um compromisso na Arena da Amazônia, em Manaus. O clube estreia no estadual diante do Audax do Rio de Janeiro. O jogo ocorre na quarta-feira, dia 17, às 21h30, horário de Brasília. O Flamengo retorna aos Estados Unidos e o primeiro compromisso vai ocorrer diante do Philadelphia Union no All Lang Stadium, em São Petersburgo. A partida será no domingo, dia 21, às 16 horas. Nesse mesmo dia, ocorre a partida do Flamengo diante do Nova Iguaçu, que começa exatamente depois do fim do amistoso contra o clube norte-americano. O Tite ainda possui mais um teste à sua disposição. No sábado, dia 27, às 15 horas, horário de Brasília, o adversário do Flamengo vai ser o Orlando City, na casa do adversário. Logo após, o clube retorna ao Brasil para continuar a sua temporada. Lembrando que esses amistosos nos Estados Unidos serão transmitidos com exclusividade pela TV Bandeirantes em canal aberto. Neste domingo, os jogadores do Flamengo realizaram mais um dia de treinamentos no Ninho do Urubu, dando continuidade ao cronograma idealizado pelo Tite e pela sua comissão técnica para esse início de pré-temporada. Fora de campo, os dirigentes seguem trabalhando na busca por reforços que possam chegar para elevar o patamar do elenco rubro-negro, além de aumentar o leque de opções para o comandante Tite, visando a sequência da temporada. Com a negociação envolvendo o Léo Ortiz travada, os dirigentes esperam que o Bragantino facilite as coisas, principalmente com o jogador deixando bem claro que quer se transferir, mas o clube paulista segue com a postura irredutível. Nesse domingo, o RB Bragantino realizou um jogo-treino contra a Inter de Limeira e, como está treinando em separado, o Léo Ortiz sequer foi relacionado para a atividade com o restante dos companheiros. Decidido a se tornar jogador do Flamengo, o Léo Ortiz sequer quis ouvir a proposta de renovação oferecida pelo Bragantino. Vale lembrar que o rubro-negro chegou ao valor que o clube paulista estipulou pelo zagueiro,
mas depois o Bragantino inexplicavelmente mudou a sua postura e pediu um valor ainda maior pelo jogador, numa demonstração clara que não tem interesse em reforçar um rival direto em 2024. Revelado no Flamengo, o volante João Gomes vive grande fase no Wolverhampton da Inglaterra. O jogador deixou o Flamengo em 2022 e desde então vem fazendo uma grande falta no meio-campo rubro-negro. O bom desempenho no futebol inglês vem gerando interesse de grandes clubes e, de acordo com o The Sun, o Tottenham está interessado na contratação dele e, segundo as informações dos Wolves, só aceitam liberar o atleta caso receba 35 milhões de euros, cerca de 187 milhões de reais na cotação atual. O João Gomes tem contrato com o Wolves até junho de 2028. Dono ainda de 10% dos direitos de uma futura venda, o Flamengo observa de perto essa situação. Isso porque, caso o João Gomes seja mesmo vendido ao Tottenham, o mais querido ganharia uma parte do valor, ou seja, 3,5 milhões de euros, mais 3,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Manchete: Klopp já liberou contratação para parar o Brasil. Flamengo decide assinar com o craque do Liverpool da Inglaterra. Nessa segunda-feira, o jornalista Júlio Miguel Neto trouxe uma informação bombástica sobre possível contratação de um astro que joga na Europa e pode pintar no mais querido. Trata-se de Thiago Alcântara, ex-Barcelona, ex-Bayern de Munique e atualmente no Liverpool da Inglaterra do técnico Klopp. O jogador é assumidamente flamenguista, está com 33 anos e não é titular absoluto na Inglaterra. Jogador de 33 anos, o hispânico brasileiro que sofreu com lesões no ano passado é um pedido do técnico Tite, que vê em Thiago Alcântara um meia formidável, além de ser um fã declarado do seu futebol. O jogador tem vínculo contratual com a sua atual equipe até 30 de junho de 2024 e já pode, inclusive, assinar um pré-contrato. O Liverpool, até o momento, não tem interesse na sua manutenção, o que se torna a sua saída muito provável, acrescentou o comunicador. É claro que o craque ainda tem mercado na Europa e também em outros lugares mais alternativos, como é o caso da Arábia Saudita. O Flamengo, contudo, acredita que pode fazer um projeto ambicioso para fechar com esse jogador. Tudo vai depender do lado clínico do meia. Se realmente ele estiver 100% fisicamente pronto para jogar, uma proposta do Flamengo deve ser formalizada e o Liverpool está disposto a facilitar a vida do jogador. Caso o Thiago Alcântara opte por sair, os ingleses aceitam entrar em acordo com ele por todo o tempo e respeito pelo meio-campista e o Flamengo ficaria na boa para fechar um negócio espetacular. O técnico Klopp é muito fã do seu estilo de jogo e pediu a sua contratação junto ao Bayern de Munique, onde ele foi campeão da Champions League, sendo um dos melhores jogadores daquela campanha. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Thiago Alcântara? Coloca aí! Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Facinho, simples assim, muito obrigado. Manchete: 53 milhões de reais, não vai jogar mais no Bahia e decidiu assinar com o Flamengo. O mais querido aumentou a proposta pelo lateral esquerdo Matias Vinha e se aproximou da quantia pedida pelo Roma da Itália. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Flamengo ofereceu a Roma 7 milhões de euros, 37 milhões de reais, mais bônus de 3 milhões de euros, totalizando os 10 milhões de euros pedidos pela Roma. O Vinha já tem um acerto salarial com o Flamengo há mais de um mês e, salvo uma grande reviravolta, vai assinar um contrato de 5 anos. Ainda de acordo com o Di Marzio, por esses valores a Roma está inclinada a aceitar a oferta do Flamengo. O empresário do Vinha, inclusive, está na Itália e esteve em Milão no último domingo, quando se reuniu com os dirigentes do clube italiano. Antes de mais nada, alguns pontos ainda precisam ser discutidos para que a negociação tenha um final feliz. Contudo, a oferta agora está na mesa. Caso o acordo se concretize, o empréstimo do Matias Vinha ao Sassuolo da Itália seria interrompido imediatamente pela Roma.
Na noite do último domingo, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, viajaram para a Europa. Primeiro, os dirigentes desembarcaram em Portugal e de lá a dupla vai para a Espanha, onde vai tentar negociar a contratação do Luiz Henrique e do Betis, da Espanha. Por fim, o Braz e o Spindel devem seguir viagem rumo à Itália. No país, os dirigentes tendem a aparar as arestas das negociações pelo Matias Vinha com a Roma. Com o aceno positivo do clube italiano, a dupla rubro-negra tem tudo para ter sucesso nas tratativas. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!